Neste vídeo, veremos as menores criaturas mitológicas da Europa, mas não se deixe enganar por seu tamanho, pois algumas podem ser realmente assustadoras e, como acontece em todas as mitologias, em algumas versões, a criatura mais nobre e encantadora do mundo, 2 províncias adiante, pode ser uma devoradora de almas, pois as histórias podem variar ao longo dos séculos, por regiões ou países. Número 1. Kobold. Os kobolds são espíritos domésticos travessos do folclore alemão, que geralmente ajudam nas tarefas domésticas e oferecem serviços valiosos, mas também podem ser travessos ao esconder ferramentas domésticas e agrícolas. Eles são temperamentais e ficam irritados quando não recebem comida suficiente. Além disso, às vezes gostam de cantar para as crianças. Na mitologia germânica, os kobolds são considerados duendes que sobreviveram até hoje no folclore alemão. Embora geralmente sejam invisíveis, eles podem assumir a forma de animais, fogo ou até mesmo de pessoas. A representação mais comum os mostra como pequenas figuras humanas do tamanho de crianças. Dependendo do ambiente em que vivem, os kobolds podem se vestir como camponeses em lares humanos, ter uma aparência desagradável e corcunda em minas ou fumar cachimbo, e usar roupas de marinheiro em navios. Em termos de comportamento, os kobolds são espíritos domésticos ambivalentes. Embora possam realizar tarefas domésticas, eles também podem pregar peças se forem insultados ou negligenciados. Há diferentes variações de kobolds nas lendas. Alguns são conhecidos por nomes locais, como Galgenmännlein, no sul da Alemanha, e Heinzelmännchen, em Colônia. Outros tipos de kobolds frequentam lugares subterrâneos, como minas, enquanto o Klabautermann vive em navios e ajuda os marinheiros. Número 2. Duende. São conhecidos por serem seres mágicos. Acredita-se que eles tenham poderes e habilidades sobrenaturais, como a capacidade de voar, controlar a natureza ou lançar feitiços de encantamento. Os duendes são geralmente retratados como seres pequenos, geralmente do tamanho de uma criança, com aparência humana. Eles geralmente são retratados com asas transparentes, o que lhes permite voar. Os duendes são conhecidos por sua natureza lúdica e travessa. Eles adoram fazer travessuras e pregar peças em humanos e outras criaturas. Às vezes, eles escondem coisas ou movem objetos apenas por diversão. Essas criaturas estão intimamente ligadas à natureza. Dizem que elas habitam florestas, prados e jardins e são especialmente atraídas por lugares com abundância de flora e fauna. Apesar de seu comportamento travesso, acredita-se que os duendes também sejam protetores da natureza. Algumas lendas dizem que eles zelam pela preservação das florestas e punem aqueles que prejudicam o meio ambiente. Embora às vezes possam causar problemas ou pregar peças, eles também podem ajudar aqueles que demonstram respeito e cuidado com a natureza. São personagens recorrentes em contos de fadas, literatura de fantasia e filmes. Eles geralmente são retratados como seres encantadores e misteriosos que trazem magia e alegria às histórias. Número 3. Changeling. Um changeling é uma criatura lendária presente em várias tradições folclóricas, especialmente nas culturas celta e escandinava. Acredita-se que um changeling seja um ser sobrenatural que é deixado no lugar de um bebê humano, enquanto o bebê humano é levado para o mundo das fadas. A crença em changelings tem origem na ideia antiga de que as fadas ou seres das fadas tinham um interesse especial em bebês humanos e podiam roubá-los ou mudá-los. Essa crença era usada para explicar comportamentos estranhos ou doenças em crianças. De acordo com as lendas, eles podem ter características distintas que os diferenciam dos bebês humanos. Dizem que são pálidos, doentios, deformados ou anormalmente pequenos. Acredita-se também que tenham um apetite insaciável e um olhar excepcionalmente intenso. Diz-se que as fadas ou criaturas das fadas mudam os bebês humanos por diferentes motivos. Algumas lendas afirmam que elas fazem isso para criar bebês humanos no mundo das fadas, enquanto outras mencionam que elas os usam como substitutos para satisfazer suas necessidades ou por vingança. As pessoas acreditavam que havia maneiras de detectar e se proteger dos changelings. Essas medidas incluíam colocar objetos de ferro ao redor do bebê, como tesouras ou pregos, pois se acreditava que os seres feéricos temiam o ferro.
Outra forma de proteção era tentar fazer com que o Changeling revelasse sua verdadeira natureza por meio de testes, como colocá-lo perto de uma fogueira, tesouras, pregos e colocar o bebê perto da fogueira para fazer pipoca. Um prêmio para os pais do ano. Número 4. Fada. A fada é um ser mítico do folclore e do romance, que geralmente tem poderes mágicos e vive na Terra em estreita relação com os seres humanos. As fadas assumiram uma grande variedade de formas no folclore e na literatura europeus. Algumas fadas eram belas e graciosas, outras eram horríveis de se ver. Nos tempos modernos, o termo fada é mais comumente usado para descrever fadas bonitas e de aparência feminina, que tendem a ter asas de borboleta, muito diferente do que eram antes do advento da Disney. As fadas são conhecidas por seus poderes mágicos. Acredita-se que elas sejam capazes de voar, lançar feitiços, controlar a natureza, mudar de forma e ter habilidades de cura. Diz-se também que elas têm um profundo conhecimento da sabedoria antiga e podem conceder bênçãos ou maldições. As fadas estão intimamente ligadas à natureza. Elas estão associadas a florestas, prados, lagos e outros lugares naturais. Diz-se que elas protegem a flora e a fauna, e às vezes acredita-se que cuidam e mantêm o equilíbrio dos ecossistemas. As fadas do passado eram temidas como seres perigosos e poderosos que às vezes eram amigáveis com os humanos, mas também podiam ser cruéis ou travessos. Como vimos anteriormente, elas muitas vezes levam as crianças embora, deixando substitutos mutantes, e também levam os adultos para o país das fadas. Diz-se que as fadas vivem em seus próprios reinos feéricos, que podem ser invisíveis ou existir em um plano diferente do dos humanos. Esses reinos geralmente se encontram em lugares escondidos, como colinas, grutas ou ilhas encantadas. As pessoas transportadas para esses reinos não podem retornar se comerem ou beberem lá. Número 5. Gnomo. Antigamente, quando a névoa e a escuridão caíam sobre a Europa medieval, quando as paredes das catedrais se erguiam e as florestas pareciam ser o fim do mundo conhecido, havia criaturas mágicas cuja existência era igualmente temida e respeitada pelos homens. Entre elas estavam os gnomos, seres pequenos e esquivos que se escondiam nas profundezas da terra, em cavernas subterrâneas, longe do olhar dos humanos. Os gnomos eram criaturas de baixa estatura, não mais altos do que uma maçã colocada em um pedestal. Seus corpos, embora minúsculos, eram bem formados, robustos e fortes, dotados de força sobre-humana para seu tamanho. Possuíam peles grossas e endurecidas, como a casca de um carvalho velho, e uma barba espessa que fluía como um rio de prata ou cobre de seus rostos. Vestidos com túnicas cor de terra e verde musgo, pareciam fazer parte do mesmo ambiente natural. Seus olhos brilhantes, afiados e perspicazes, podiam ver até a escuridão mais profunda de seus lares subterrâneos. Os gnomos eram conhecidos por sua sabedoria, seu amor por enigmas e sua capacidade de trabalhar com minerais preciosos e pedras mágicas. Naquela época, os gnomos eram vistos como seres benevolentes, guardiões da terra e de seus tesouros ocultos. Acreditava-se que eles tinham o conhecimento e a capacidade de manipular os elementos da terra, pedras e metais preciosos, e que podiam conceder bênçãos ou maldições àqueles que se intrometiam em seus assuntos. Havia histórias de que ajudavam aldeões perdidos a encontrar o caminho de casa, ou que compartilhavam sua sabedoria e conselhos com aqueles que tinham respeito suficiente para ouvir. Mas também havia avisos. Aqueles que tentassem roubar os tesouros dos gnomos ou perturbar sua paz poderiam enfrentar sua ira, encontrando-se perdidos na escuridão ou amaldiçoados com má sorte sem fim. Embora raramente fossem vistos, sua presença era constante, um lembrete de que o mundo era mais do que aparentava. Em algumas histórias, eram vistos como criaturas travessas, às vezes até malignas. Eles podem ter sido vistos como guardiões teimosos e ciumentos dos tesouros da terra, prontos para causar danos àqueles que os ameaçavam ou perturbavam. Algumas histórias falam de gnomos armando armadilhas para humanos imprudentes, que se aventuram muito perto de seus domínios, causando infortúnios ou até mesmo a morte. Dizem também que eles são mestres na arte da ilusão, capazes de confundir os viajantes e fazê-los se perder ou atrair os gananciosos para que encontrem falsos tesouros. Se você ficou com vontade de conhecer mais mitologia, aqui estão mais 2 vídeos.